Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, esse final de ano de 2021 está se mostrando, sob o ponto de vista geopolítico, mais tenso do que qualquer um imaginaria algumas semanas atrás. A Rússia, de uma forma muito contundente, oficializou suas condições para não invadir a Ucrânia, para garantir a paz na Europa. E as exigências do Putin, sob o ponto de vista da OTAN, são impraticáveis. Envolve, por exemplo, a retirada da aliança militar de todos aqueles países que estavam, nos tempos da União Soviética, inclusos no Pacto de Varsóvia. Isso aí inclui o quê? Polônia, Bulgária, Hungria, Romênia, República Tcheca e aquelas três repúblicas bálticas, Lituânia, Letônia e Estônia. A questão é a seguinte: isso aí pode ser só uma ameaça? Não, já não é mais uma ameaça. Foi formalizado e se simplesmente a OTAN disser não e a coisa ficar por isso mesmo, o presidente russo ele vai se desmoralizar de uma maneira politicamente irrecuperável, tanto no cenário externo como no âmbito interno do seu país. Então, dito isso, e considerando que a Ucrânia simplesmente não vai se render às exigências dos russos, é muito forte a possibilidade de, nas próximas semanas, nós assistirmos, testemunharmos uma guerra no coração da Europa. Essa chance aumentou dramaticamente e traz consequências. Havendo essa guerra, me parece que a OTAN não vai entrar em combate direto. Tem uma cláusula na organização que determina que nenhum país que estiver em conflito ou com pendências territoriais pode entrar na OTAN. Então, objetivamente, os exércitos da Europa Ocidental, pelo menos nesse momento, não vão entrar em conflito direto com os russos. Porém, não existe nada que impeça que os Estados Unidos e seus parceiros europeus forneçam armas e conhecimento militar para os militares ucranianos se defenderem da Rússia. E esse país, já acostumado no campo de batalha, tem um exército muito bem treinado, porque faz praticamente 7 anos que está lutando contra os separatistas do leste, não vai deixar essa disputa muito barata, não. E aí, vendo a posição da Rússia, sim, tem um exército super eficiente, uma das forças mais bem armadas do mundo, com vários pontos de excelência tecnológica, mas tem um problema lá, uma coisa que eles não têm: grana. Os russos, sim, eles estão numa situação financeira muito delicada, então eles não teriam a solidez econômica de garantir uma ação militar intensa contra a Ucrânia por mais de algumas semanas ou alguns meses. Então, se a Ucrânia conseguir resistir aos primeiros ataques russos, a situação pode se complicar muito para o Kremlin. E o Putin não é bobo, ele sabe disso. Vamos lembrar que ainda na semana passada o presidente russo esteve reunido na China com Xi Jinping e muito certamente um dos pontos de pauta mais importantes é a questão da ação militar contra a Ucrânia. Se dali sair um acordo que me parece razoavelmente provável de que a China estaria bancando todo ou parte dos custos militares russos nessa operação, aí a situação muda de figura de novo, porque nós temos uma frente de conflito perene. E isso favorece a China em vários sentidos, especialmente no qual nós enxergamos um fronte muito conturbado no leste europeu, e isso proporcionaria em tese à China uma oportunidade de ter mais facilidade de abrir um segundo fronte, aonde? Taiwan. Ou seja, nós temos duas fontes primárias de tensão global com tendências de expansão que forçosamente teria que mobilizar militarmente ou economicamente forças da OTAN. A partida de xadrez está complicada aí, pessoal. Mas tem um outro lado da moeda agora nessa relação China-Rússia. Esses dois países, por vários séculos, tiveram sim conflitos territoriais ou antagonismos de interesses políticos.
Nesse ano, por exemplo, a China chegou a manifestar os seus direitos, em tese, sobre a posse de todo o território russo de Vladivostok. E aí vamos ver. China e Rússia, em princípio dois aliados. Só que China com um brutal poderio econômico e também militar, e a Rússia só com militar, dependendo eventualmente, nesse cenário que eu montei, do dinheiro chinês para financiar as suas empreitadas. Isso significa o quê? Significa que a Rússia teria que se contentar nesse contexto com uma posição de potência militar de segundo nível, ou seja, um exército eficaz, mas que não tem individualmente como garantir suas ações por falta de recursos econômicos. Mas o jogo de xadrez não se encerra aí também não. Vamos pegar do outro lado do Oceano Atlântico e também do Pacífico, vamos encontrar os Estados Unidos. E os norte-americanos, no campo militar, ficaram muito desmoralizados com aquela saída malucada do Afeganistão. Então, será que eles ficariam omissos ou vacilantes numa eventual guerra na Ucrânia, sim, fornecendo armamento e conhecimento militar, mas também em Taiwan, onde sim existe essa possibilidade, mesmo que menor? Talvez seja mais cômodo para a gente pensar que essas potências elas não vão entrar em combate direto. Até pode ser. Mas o que nós vamos ter que olhar com muita seriedade é que, até prova em contrário, parece muito claro que uma nova Guerra Fria já está estratificada no mundo. E aí, como é que será que fica o mapa geopolítico global? Olha só os movimentos desse 2021, muito em função de ações diplomáticas bem-sucedidas da China. Os americanos saíram correndo do Afeganistão, chegou a China e entrou num acordo com os afegãos, tornando aquele país um aliado estratégico. O Irã também recentemente assinou um acordo comercial de 100 bilhões de dólares com os chineses. E por conta dessa garantia de retomada de fluxo econômico, os iranianos estão sim voltando a enriquecer urânio a um grau de pureza suficiente para fabricar bombas nucleares. A outra potência nuclear, Coreia do Norte, também está alinhada com os chineses. Então nós temos um mapa geopolítico muito claro. Para o lado, vamos falar assim, das democracias liberais do Ocidente, nós temos o quê? América do Norte, Europa Ocidental e grande parte da Central, Oceania e Japão. E Índia, vamos colocar a Índia nesse contexto. Tem dois continentes inteiros aí que estão numa posição dúbia. Primeiro vamos falar da África, especialmente o leste da África, Moçambique, Tanzânia, Somália, Quênia, onde em vários lugares os chineses, sim, e em menor nível os japoneses, estão fazendo brutais investimentos na produção de alimentos e infraestrutura. Por conta disso, esse continente que sim está sendo beneficiado com recursos econômicos pelos chineses, tende a ficar na esfera desses chineses. A América Latina, especialmente a América do Sul, tem se mostrado um pêndulo muito oscilante e uma caixinha de surpresas. E aí nós chegamos no nosso Brasil. Se houver esse contexto global de radicalização, guerra fria e quente em alguns lugares, é muito provável que a nossa sociedade, os nossos governos tenham que tomar uma posição. Talvez ficar numa posição de neutralidade entre um bloco e o outro não seja mais uma opção, em função especialmente dos antagonismos internos que nós temos aqui na nossa política nacional. Então, pessoal, eu não gostaria de estar dizendo isso, mas sou forçado pelos fatos e pelos indícios que eu estou vendo dentro do cenário mundial. A virada agora de 2021 para 2022 é muito tensa e talvez nós estejamos vivendo um momento histórico onde o mundo vai formalmente se polarizar novamente. Tomara que as diplomacias globais encontrem uma saída para isso, mas aqui, de acordo com as condições colocadas nos últimos 10 dias,
me parece pouco provável que as tensões se aliviem no curto prazo, só havendo reviravoltas políticas muito, mas muito sérias de um lado ou de outro. Gente, por hoje era isso. Apesar dessa análise não muito otimista, pessimista para dizer a verdade, eu desejo uma excelente semana para cada um de vocês. E se gostaram do conteúdo, por favor, deixem seu like, compartilhem esse vídeo com a sua rede de contatos e se inscrevam aqui no Fora de Curva. Muito obrigado a todos pela atenção. Até breve. Tchau.